tipo de oração que agrada a Deus. Jó capítulo 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu em dobro de tudo que antes possuía. Glória a Deus. Capítulo 42 de Jó nos ensina sobre a oração que agrada a Deus. Jó primeiramente começa a reconhecer que somente o Senhor poderia revelar coisas grandes que ele nem imaginava. Jó lhe reconhece que a sabedoria verdadeira pertence a Deus. Então ele vai dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele vai reconhecer a sua limitação, a sua pequenez diante da sabedoria de Deus. E ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele vai dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E o verso 10 nós vemos o que Deus faz quando a gente vê o tanto que Deus se agrada, quando Jó ele resolve fazer coisas que um homem normal, um homem que não tem o temor de Deus, jamais faria. É orar pelos seus perseguidores. Aqueles que diziam ser amigos de Jó são esses mesmos que se levantou e começou a acusar Jó, começou a caluniar Jó, e dizendo que as lutas que ele estava enfrentando era porque ele havia cometido pecado contra Deus, é porque ele havia pecado contra o Senhor. Mas não era isso que havia acontecido. E Jó sabia bem disso, sabia bem da fidelidade que ele tinha para com seu Deus. Mas se olharmos para esse contexto, nós vemos o tipo de oração que agrada a Deus, o tipo de atitude que nós cristãos, servos de Deus, que o povo de Deus deve ter. Mudou o Senhor a história,
ou a situação de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu o dobro de tudo o que ele possuía antes. Então faça como Jó, agrade ao Senhor, ore da forma correta, haja da forma correta, porque não é apenas orar da forma correta, é agirmos da forma correta, é aguardarmos, esperarmos a justiça de Deus, é esperar que o Senhor faça justiça por nós, é esperar que o Senhor nos justifique, porque nós não precisamos nos justificar de nada, é Deus quem nos justifica. Jó, por fazer tanto sacrifício, por se sacrificar, por buscar a Deus, ele poderia dizer: eu conheço a Deus, eu já orei muito, eu já fiz muito jejum. Se formos trazer para o termo de hoje, muitos dizem: eu estou muito tempo na igreja, eu estou muito tempo na presença de Deus, eu conheço a Deus, eu conheço a presença do Espírito Santo. Na verdade, nós conhecemos em parte. Existem muitas coisas. A grandeza do nosso Deus, ela é insondável, ela é esplêndida. Nem mesmo os anjos, os mais poderosos anjos, nem mesmo as mais poderosas criaturas de Deus que assiste diante do seu trono o conhece, porque o nosso Deus, na sua multiforma, na sua gloriosa, no seu glorioso resplendor, o nosso Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, ninguém jamais conhece a Deus. Um dos seres mais poderosos que estão diante de Deus são os serafins, e eles são anjos que ardem em fogo, são anjos que, quando estão diante do Senhor, esses anjos, esses seres celestes, eles têm 6 asas, com 2 voa, com 2 cobre os pés, com 2 cobre o rosto, e sempre repete, sempre clama diante do Senhor: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós sabemos que Jó, ele era um homem de Deus, ele era um homem que amava o Senhor, ele é um homem que amava o Senhor muito mais do que tudo que Deus havia lhe dado, e por isso ele foi testado dessa forma. Deus o testou grandemente, porque Deus conhecia o seu coração, conhecia a sua capacidade. E o nosso adversário, Satanás, queria cirandar na vida de Jó, queria fazer com que Jó pecasse diante do Senhor. Mas a Bíblia diz, a história de Jó diz, que ele perdeu os seus filhos foram mortos, sobre ele paira uma grande enfermidade, uma grande lepra, e ele mesmo assim não reclamou, mesmo assim não pecou contra Deus, mesmo perdendo até mesmo apoio da sua própria esposa, da sua própria companheira, ele não negociou a sua fé, ele não negociou a sua fidelidade, e Deus quer que nós sejamos firmes como Jó, que nós o amemos muito mais do que tudo. Deus quer ser amado por nós, Deus quer que você o ame muito mais do que as coisas deste mundo, muito mais do que seus filhos, muito mais do que sua esposa, muito mais do que tudo neste mundo.
E aí você vai o conhecer de uma forma a qual você nunca antes o conheceu, porque ele mesmo, depois de ter passado por tudo isso, ele se confessa diante de Deus e dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele continua: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E após isso ele diz: eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. A gente vê que os amigos de Jó, que diziam ser amigos, vêm ao seu encontro e o repreende, dizendo que ele havia pecado contra o seu Deus, que ele havia transgredido, que ele estava colhendo o que ele havia plantado. Mas se Jó tivesse olhado para as críticas, para as calúnias, para as defamações, ele poderia levar toda aquelas críticas para o seu lado pessoal. Ele poderia deixar até mesmo a mágoa entrar em seu coração, mas não foi isso que ele fez. Ele orou pelos seus amigos, e é isso que nós temos que fazer diante dos levantes, diante das situações, das lutas, das dificuldades que surgirem. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos interceder, precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Jesus disse: orai pelos que vos perseguem, interceda pelos que vos perseguem, para que vocês recebam o galardão junto ao Pai. Então essa é a oração que agrada a Deus, a oração feita de sinceridade, a oração reconhecendo que somente o Senhor pode fazer coisas grandes, somente o Senhor tem todo o poder. A oração que nós não dependemos da força do nosso braço, a oração que nós precisamos conhecer ao Senhor. Todos nós precisamos conhecer a Deus, e a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando cada vez mais até se tornar um dia perfeito. A nossa trajetória com Deus nessa terra é desse jeito. Você vem para a presença de Deus cheio de trevas, cheio de escuridão na sua vida, e quanto mais você caminha com Jesus, mais a luz resplandece, porque Jesus ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse: a luz, ela tem que ser colocada no velador, ela não pode ser escondida debaixo da mesa, ela tem que ficar no velador, para que ilumine toda a casa e todos que estão na casa desfrutem dessa luz, e que possamos ser luz na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e possamos resplandecer a luz de Cristo. Portanto, ore da forma que agrada a Deus. Ore pelos que te perseguem, ora por aqueles que se levantam contra a sua vida. E aí Deus vai mudar a sua história, assim como Ele mudou a história de Jó. Porque o verso 10 diz assim: depois que Jó orou pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. O Senhor lhe deu o dobro do que possuía antes. Essa é a versão ampliada, a versão americana, a versão ampliada.
Depois que Jó orou pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Então você quer prosperar, você quer ser abençoado, ore por aqueles que te perseguem. Amém? Não pague com a mesma moeda. Que Deus abençoe o teu dia, que o Espírito Santo te encha, te fortaleça. Eu sou o pastor Cleiton da Igreja Ministerial Cristo para as Nações. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e que o Espírito Santo te fortaleça em nome de Jesus.